Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez dando início ao nosso Culto Cristão no Ar, nosso momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso momento de reflexão. Hoje aqui com a presença de Lidiane Barreto, eu, João Menezes e Jane Chantre. Mas antes de entrar no nosso modelo do culto propriamente dito, gostaria de ressaltar que está chegando aí um grande evento, na realidade dois, que acontecem aqui no Rio de Janeiro no período de Carnaval, que é a Comerge, Confraternização de Mocidades do Estado do Rio de Janeiro, e o ENEF, o Encontro Estadual da Família Espírita. A Comerge já encerrou as suas inscrições no dia 31 de janeiro, mas o ENEF ainda está aberto e ele acontece espalhado em todo o estado do Rio de Janeiro, em vários núcleos. Em todos os núcleos são realizados dentro de alguma casa espírita. Então você que nos ouve aqui no estado do Rio de Janeiro pode procurar no site do CERJ qual é o núcleo mais próximo da sua casa ou de onde você esteja no Carnaval. Se você for viajar dentro do estado do Rio de Janeiro, também pode procurar aí um núcleo do ENEF, conhecer outras pessoas, né, e aproveitar para continuar mantendo contato com a doutrina espírita e, além disso, fornecer boas vibrações que serão usadas com certeza no período de Carnaval pela espiritualidade, para os seus atendimentos, para os seus socorros que são estritamente necessários. É uma doação que nós podemos fazer durante o período de Carnaval através da participação desses encontros. Então fica aí o convite para participar do ENEF desse ano, que tem como título O Arado está pronto, construamos juntos o solo da nova era. E agora nós vamos iniciar nosso programa. Já para adiantar, nós estamos no capítulo 5, item 18, que é o bem e mal sofrer, e o meu pai aqui vai fazer a leitura da página inicial. A mensagem está contida no livro Vinha de Luz, que é um dos livros que compõe aquela coleção chamada Fonte Viva, né? E é pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 80 do Vinha de Luz, que tem como título Como Sofres. E Emmanuel se baseou numa frase de Pedro, que está contida em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, com base nesta frase evangélica, Emmanuel nos diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para estender a glória espiritual. Indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitida aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, acham companheiros das perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadem o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis,
em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de entender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade da edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem do cadinho da experiência necessária, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Assim, Senhor, que estamos reunidos para mais um culto cristão no ar. Esperamos que todos nós estejamos com os corações abertos e as mentes também em posição de receber esses entendimentos para que possamos nos colocar como cristãos frente ao dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos iniciar aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. É o primeiro item das instruções dos Espíritos e tem como título Bem e Mal Sofrer. Como assim bem sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. O que será que o Espiritismo tem como contribuição para nós, para que a gente consiga começar a entender o motivo do sofrimento, a utilidade do sofrimento para a nossa evolução espiritual e assim a gente poder avaliar na nossa vida se a gente está sofrendo bem ou sofrendo mal, né? Porque sofrer no mundo de expiações e provas todo mundo sofre de alguma forma, né? E essa é uma mensagem de Lacordaire, foi ditada em Havre em 1863. Começa dizendo assim: Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. É aquilo que a gente falou, né? A gente está no mundo de expiações e provas, então todo mundo sofre, né? Então, para quem que Jesus estava falando bem-aventurados os aflitos? Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então está aqui, né? Quando ele fala do aprender a suportar as provas que Deus nos dá, não é também a gente não desejar sair do sofrimento, né? O Deus nos deu inteligência, nos deu força, nos deu ânimo para que a gente busque sair do sofrimento. Mas tem aquelas provas que às vezes nós passamos na nossa existência, na nossa encarnação, que estão acima da nossa capacidade de poder resolver, né? Uma doença que às vezes a gente não tem como curar de imediato, né? Uma dor física, uma perda de um ente querido. Então são nesses momentos que a gente tem que aprender a suportar bem essa prova. E como diz aqui, Deus não dá provas mais fortes do que aquilo que a gente suporta, ou seja, não dá o fardo maior do que a gente pode carregar, né? Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, a gente ajuda ali aquela equipe que está
preparando a nossa encarnação, nós normalmente participamos desse processo antes de encarnar, e a gente vai pedir uma prova de acordo com aquilo que a gente acha que a gente tem condições de suportar, né? Ninguém vai querer uma prova para virar santo de uma hora para outra, uma prova maior do que aquilo que a gente é capaz de suportar na existência. Então, se a gente está passando é porque a gente tem condições de passar. E ele termina dizendo que o merecimento, o prêmio é sempre maior do que a prova, né? Então, a gente faz uma provinha e ganha um prêmiozão, né? A gente pode falar assim. Então, como é que aquele... Porque está dito aqui que o desânimo é uma falta e que Deus recusa consolações quando falta coragem. Então aconselha a prece, né, que é um apoio para a alma. Só que é preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. E quem não tem essa fé viva, faz o quê? Esse é um trabalho que nós temos que participar, né, que é tentar levar fé às pessoas. O item anterior que a gente estudou, que trata justamente do suicídio, ele acaba sendo uma consequência dessa falta de fé, né? Muitas vezes a pessoa que não tem a fé, ela vai ser levada ao suicídio, ou a não suportar as suas provas, ou a revolta, né? Então, cabe a nós, que já temos um pouquinho de fé, tentar levá-las a essas pessoas, né? Seja através do nosso contato pessoal, seja aqui das ondas da Rádio Rio de Janeiro, ou de conseguir fazer uma distribuição de livros espíritas onde a gente consiga alcançar. E o Richard Simonetti, no livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, ele cita um fato bem interessante, né, sobre o Chico, né? E diz então o autor do livro, falava sobre as agruras humanas, que era o tema que ele estava estudando, que lá o Chico sempre fazia uma reunião de estudo do Evangelho, né, que era ao ar livre. Então o tema era sobre as agruras, quer dizer, os sofrimentos humanos. E o Chico foi indagado por alguém a respeito da postura espírita diante do sofrimento. Qual a postura do espírito diante do sofrimento? Aí o Chico respondeu, né? Sabemos que o sofrimento faz parte da existência humana. Por isso, o espírita consciente chora escondido. Depois, lava o rosto e vai atender sorrindo a multidão. Nossa. Não é fácil, né? Não é para qualquer um. Né? Muitas vezes aconteceu com ele, né? Ele estava dizendo da sua própria experiência, né? E quantas vezes ele passava por dificuldade grande, nós já tinha uma multidão esperando ele, então ele lavava o rosto, chorava escondido e depois ia atender as pessoas. E a gente acha que o nosso sofrimento é sempre maior que o do outro, né? Quer muitas vezes fazer um estardalhaço do nosso sofrimento. Né? Aí a mulher diz, mas o Chico é o Chico. Mas o Chico chegou à situação dele, né, vencendo a dificuldade. Então, essa desculpa que Jesus é Jesus, Chico é Chico, nós também temos que dar o exemplo. Mais simples que seja, nós temos que agir de conformidade com o que estudamos na doutrina espírita. Aí diz aqui Lacordaire, continuando a sua mensagem. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Então a pessoa que é convocada por um país para servir numa linha de frente, né, ele sabe que ele vai passar por dificuldade e até poderá perder a vida, né? Mas também, se ele sair bem, ele poderá voltar vitorioso ou até com um posto maior, né, por ser promovido por bravura. Né? Aí, se ele, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enfiar para a luta. Não consiste esta no fogo de batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes,
de mais coragem se abster do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitórias a uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, essa frase fique bem gravada essa noite aí nos nossos corações, nos corações dos nossos ouvintes, né? Quando a gente conseguir vencer uma dificuldade, que a gente possa dizer, agradecendo a Deus, fui o mais forte. Voltando aqui até um pouquinho nessa comparação que ele faz com o militar no campo de batalha, né? Quando a gente já está um pouquinho mais consciente, a gente não busca o campo de batalha porque vai ser promovido, né? A gente vai buscar o campo de batalha pelo sentimento de cumprimento do dever, né? Então, se é o meu país que está sendo ameaçado, eu vou me colocar na linha de frente para defender o meu país. E aí, esse sentimento que vai mostrar a nossa maturidade aparecendo, né? Então, continuando, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então a gente observa aqui, nessa última parte da mensagem, né? E Lacordaire repete aqui uma das bem-aventuranças, que é o que nós estamos estudando no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Porque muita gente não entende como é que pode ser bem-aventurado uma pessoa que está passando por dificuldade, passando fome, né? Desempregado, né? Mas a bem-aventurança virá da forma com que a pessoa esteja encarando essa situação e o esforço que ela está fazendo para, né, conseguir sair, né? Porque tem pessoas que se acomodam. A gente vê quantas pessoas se acomodam na miséria, né? Se acomodam num vício, não fazem esforço nenhum para sair dele. Então, né, esses não serão bem-aventurados. Até o Emmanuel também tem uma mensagem, uma página dessa coleção que eu citei, chamada Fonte Viva, né, em que, né, nem todos os aflitos são bem-aventurados. É o título da mensagem. Nem todos os aflitos são bem-aventurados. Porque como é que ele está encarando a aflição? Com desespero, né, com acomodações, ou confiando em Deus. Porque uma coisa que a gente tem certeza, e ficou claro aqui na mensagem, que o que Deus quer é o nosso bem, a nossa felicidade. Deus não está punindo, Deus não castiga. Essa ideia de Deus que castiga tem que sair da cabeça de todos aqueles que creem em Deus, que acreditam em Deus. Deus é justo e bom. São dois atributos de Deus, né? Justiça e bondade. Agora, a gente faz as coisas erradas, depois culpa a Deus porque Deus está cobrando aquilo, né? A gente pode comparar as provas da nossa existência física como as provas que a gente faz ou na escola ou num concurso público, né? Ninguém que quer melhorar de vida vai maldizer uma prova. A pessoa vai se preparar para aquela prova para conseguir passar, né? Quanto mais difícil a prova, normalmente melhor é o emprego, né? E assim também na vida. Quanto mais difícil a prova, mais rápido a gente sobe na nossa evolução espiritual.
Em continuidade aqui que eu falei anteriormente, né? Há duas citações sobre fé aqui inicialmente, quando é falado que a prece é um apoio para a alma e não basta somente a prece, que é preciso ter uma fé viva na bondade de Deus. E aqui, novamente, é lembrado a importância de se ter a fé. E aí eu volto a lembrar, porque, embora cristãos, embora talvez você que nos escute não tenha uma fé viva, então a pergunta foi: o que fazer para se ter essa fé viva, né? Até porque a mensagem termina com Lacordaire dizendo, né, que são bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé. Mas e se eu não tenho fé? Eu não vou ser bem-aventurada? Mesmo que eu ainda tenha uma boa intenção no meu coração? Como fazer para obter essa fé? Como fazer para obter essa bem-aventurança? Eu acho que aquilo que meu pai falou, da certeza da bondade de Deus, ajuda muito, né? Quando a gente começa a perceber que Deus não quer o mal de ninguém, não quer punir, Ele quer que todos os seus filhos sejam felizes, isso nos dá começa a despertar em nós a fé, né? É como um filho pequeno que tem confiança no pai, né? Quando o filho começa a aprender a andar, nós ali nos nossos primeiros anos de vida, e andamos em direção aos braços do nosso pai, nós temos aquela confiança de que nós não vamos, que o pai não vai nos deixar a gente cair no chão, né? Então a gente, pequenininho, começa a ter essa fé no nosso pai, na nossa mãe, encarnados, e esse mesmo tipo de confiança que a gente tem que ter em Deus. Isso é que é o desenvolvimento da fé. E, para encerrar, vamos ler uma poesia, O Bem e o Mal Sofrer, de Liviênio Barreto de Menezes. Seria bom que o homem, para a terra bem viver, entendesse o mecanismo do bem e do mal sofrer. Para sua evolução, ao que acerta ou erra, todos terão que sofrer as vicissitudes da terra. Se a evolução do ser é um tanto quanto precária, a dor como remédio ainda é necessária. O bom senso recomenda: se a dor bate à porta, saberá o que é bem sofrer, resignado quem a suporta. Mas o doente rebelde, que reclama a todo momento, transforma uma simples dor em um grande sofrimento. Se oramos o Pai Nosso, visando a felicidade, que sejamos submissos ao seja feita a tua vontade. Portanto, para que a dor se ausente um dia da terra, sigamos o ensinamento que o Evangelho encerra. Se não queremos sofrer, Emmanuel nos ensina: o amor em plenitude é a melhor vacina. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, te agradecemos pela oportunidade de estarmos conversando com o teu Evangelho e levando essa mensagem aos lares sintonizados com a emissora da Fraternidade, abençoando, Senhor, nesta noite, os enfermos, os mais idosos, os que passam por essas vicissitudes, Senhor, para que possam sair vitoriosos do embate. Obrigado, Senhor, por tudo, que a tua paz, Senhor, aquela paz que tu nos prometeste, que o mundo não nos daria, que essa paz possa envolver toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.